peço a você que abra a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo de número 3. A proposta de hoje é expormos os 15 versículos do capítulo 3 de Amós. É o terceiro sermão dentro desta nova série de exposições sobre este que é um dos conhecidos como profeta menor. São 12 os profetas menores e Amós é um deles, um dos primeiros, cronologicamente falando. Ele, como eu disse na primeira mensagem, ele é um sucessor não oficial de Elias e de Eliseu, porque ele não frequentou escolas de profetas, ele não fez cursos válidos de teologia, mas ele foi chamado por Deus para ser profeta e recebeu a autoridade para tal. E o texto que leremos hoje, o capítulo 3, vai nos mostrar a autoridade com a qual este homem falava. E na continuação, irmãos, do texto, nós vamos ver que a voz de Amós ressoava como trovão, na continuação do livro, diante das lideranças máximas da nação, diante de Jeroboão II, que no momento reinava em Israel, diante do sacerdote principal, Amazias, e Amós começou a incomodar. Ele foi convidado a se retirar de Israel, ele foi expulso de Israel por causa das suas palavras. Mas ele, em momento algum, deixou de fazer o que Deus pediu que ele fizesse, falar o que Deus pediu que ele falasse. E hoje, no capítulo 3, nós veremos o juízo de Deus sobre seu povo. Uma palavra forte, uma palavra pesada, onde Deus declara que o seu povo sofreria por causa dos seus pecados. O seu povo sofreria por causa de ter quebrado a aliança com a qual Deus havia tornado este povo um povo diferenciado. Eu farei a leitura, peço a você que acompanhe silenciosamente em sua Bíblia os 15 versículos de Amós 3. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos,
os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, no dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Amém, irmãos. Que Deus mesmo, através do seu Espírito, aplique em nós a sua palavra. Os juízos de Deus sobre seu povo. Se vivesse hoje e mantivesse um estilo raiz, matuto, bronco, sem qualquer trejeito Nutella, Amós poderia ser chamado de profeta caipira, motosserra de Deus, crocodilo dandy do Altíssimo. Você que já é mais vivido, conhece crocodilo dandy. Se fosse mais descolado, conectado, talvez fosse chamado de profeta cowboy, ou peão de Jeová, ou profeta sertanejo universitário. Eu não sei, irmãos, exatamente qual era a personalidade de Amós. Eu não sei exatamente qual era a forma com a qual ele se apresentava. Mas o fato é que eu gostaria de ter a experiência de ver um homem como Amós falando. Certamente entenderia melhor a mensagem ou a ideia por trás da expressão que ele tanto usa, o rugido do leão. Diretamente da boca de um homem falando na autoridade do Espírito Santo de Deus. Homens, especialmente do Antigo Testamento, que diziam sem nenhuma dúvida: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, e então rugiam como leão, certamente paralisando os seus ouvintes, certamente mostrando que algo diferente estava acontecendo. No texto de hoje, o leão ruge, de uma forma especialmente paralisante.
Vimos, irmãos, que Amós foi chamado por Deus para deixar sua cidade, a pequena cidade fortificada de Tecoa, em Judá, deixar suas ocupações como pastor de rebanho, como lavrador, agricultor, e profetizar em Israel, confrontando duramente o povo de Deus, o qual havia se afastado dele e estava vivendo em luxo e ostentação, embora não abrisse mão de sua religiosidade. De início, Deus se mostra o Deus das nações, para então chegar até seu povo, que foi acusado de quebrar a aliança que Deus havia feito com ele. Um povo que, por meio de fatores internos e externos, o mundo da época conspirou para isso. O Egito havia se enfraquecido, a Síria havia se enfraquecido, a Assíria ainda não estava fazendo incursões naquela direção. O mundo da época fez com que fosse assim, que Israel estivesse uma nação materialmente próspera, com uma classe média, vivendo em ostentação, embora estranhamente mantivesse uma rotina religiosa bem viva. Isso será bem visto, será mais facilmente observado em capítulos seguintes. O povo não abria mão da religião, mas estava longe de Deus. O povo não abria mão de cultuar, mas Deus já não recebia o culto do povo. Eles haviam abandonado a palavra de Deus e, por causa disso, se perdido no pecado. O que sempre acontece quando a palavra de Deus é deixada. Irmãos, então, a partir do capítulo 3, onde estamos, até o capítulo 6, Amós vai dirigir uma série de mensagens ao povo de Deus sobre o juízo de Deus que estava prestes a sobrevir ao seu povo. O texto de hoje é uma dessas mensagens. Nela, aprendemos que o juízo de Deus sobre o seu povo é um assunto de família. Será o primeiro ponto. Que o juízo de Deus sobre o seu povo é lógico e racional. E que o juízo de Deus sobre seu povo é justo e imparcial. Em primeiro lugar, Amós mostra que o juízo de Deus sobre o seu povo é um assunto de família. Vejam, irmãos, o capítulo 3, então, os primeiros 2 versículos. Olha o que o texto nos diz. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo. Daqui a pouco a gente vai ler o versículo 2. Vamos por hora nos concentrar no versículo 1 e em alguns versículos do capítulo 2 que eu quero chamar para nos ajudar a entender melhor essa questão de assunto de família. Aqui no versículo 1, o texto se dirige aos filhos de Israel, e depois o texto fala que esses filhos de Israel são uma família, que Deus fez subir do Egito. Uma família que, quando chegou ao Egito, era composta por cerca de 70 pessoas, e ao sair do Egito, era uma grande multidão. Só de homens, de mais de 600 mil homens.
fora mulheres, fora crianças, certamente um povo acima da casa dos milhões. E era uma família. Deus tratava deste povo como família. Ele fez esse povo subir do Egito, não simplesmente geograficamente, mas mudando o status de um povo escravizado para um povo livre, de um povo sujeito para um povo independente, um povo que habitaria uma terra própria, abençoada, e desfrutaria de grandes benefícios de Deus. Olhem o capítulo 2, a partir do versículo de número 9. Capítulo 2, a partir do versículo de número 9, veja como o texto repete essa mensagem. Todavia, eu destruí diante deles, desse povo, dessa família, dessas pessoas, o amorreu, cuja altura era como a dos cedros. Quando Deus trouxe este povo que subiu do Egito para a terra de Canaã, Deus destruiu um povo muito mais forte do que ele, os amorreus. Na verdade, 7 povos, 7 nações, gigantes, havia gigantes lá, povos altos, homens altos como os cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruiu o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim? Filhos de Israel, diz o Senhor. Então Deus vai contando a história, vai mostrando para este povo como que Ele fez deste povo uma família próspera, abençoada, bem-sucedida, vencendo inimigos que de outra forma jamais venceriam, alcançando posições que de outra forma jamais alcançariam. E Deus então vai mostrando isto para este povo. Isso pesava muito, pesava demais da conta. Embora Deus seja o Senhor de toda a terra, vejam no capítulo 9 de Amós, o versículo de número 7, Deus vai falar algo interessante aqui. Agora ele vai fazer uma outra comparação, usando a mesma figura de subir do Egito, mas Deus vai mostrar que Ele é o Deus de toda a terra. Amós 9, versículo 7, não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Cafitor os filisteus, e de Quir os sírios. Então Deus está falando assim, olha gente, eu lido com vocês, mas lido com as outras nações também. Eu vos livrei do Egito, mas eu também atuei nos etíopes. Eu também atuei nos filisteus, nos sírios. Eu sou o Deus de toda a terra. Porém, voltando para o capítulo 3, porém, de forma especial, Deus decidiu se relacionar com Israel. Isso fazia de Israel uma nação diferente dos etíopes, dos filisteus e de quaisquer outros povos. De uma forma especial, Deus decidiu se relacionar com Israel. Vejam o versículo de número 2, a parte inicial, quando o texto diz assim, de todas as famílias da terra. De todas as famílias, percebam aqui no plural, no versículo 1, de forma singular, quando ele fala toda a família que ele fez subir da terra do Egito. No versículo 2, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos
escolhi. Eu sou Deus de todas as outras nações, mas a vocês eu conheci de uma forma diferenciada. Eu vos escolhi para que vocês fossem um povo meu, propriedade particular, peculiar, um povo separado. E isso pesa muito. Isso pesa muito. Quando a gente vai para Deuteronômio, capítulo de número 7, eu quero compartilhar com vocês mais um texto que vai ilustrando essa questão da escolha. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6, 7 e 8. O texto da palavra de Deus diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Irmãos, a narrativa bíblica vai repetindo este mesmo fato e vai mostrando essa manifestação de amor nessa escolha. Quando Israel foi feito uma família especial, uma família diferenciada, e isso pesava muito. Por esta razão familiar, Deus puniria severamente o seu povo pelos seus pecados, transgressões, desvios da norma, da conduta reta que Deus revelou a esse povo nas Escrituras. Vejam o final do versículo de número 2. Portanto, já que é assim, já que de todas as famílias da terra somente a vós outros eu escolhi, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Eu peço a você que volte, por favor, para Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo de número 9. Veja como o texto prossegue. Nós fizemos a leitura dos versículos 6 a 8. A partir do versículo 9, o texto diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Percebam os irmãos que a escolha não foi uma escolha acima de qualquer condição. O povo não estava blindado. O povo não estava protegido, fosse qualquer que fosse o seu modo de vida. Não. Era um povo especial. Era um povo próprio, peculiar, mas precisava andar à altura do seu chamado. E Deus deixou isso claro desde o começo, nas cláusulas da aliança, nos termos do pacto. Deus deixou isso muito claro. Irmãos, e aqui a gente chega a uma conclusão muito importante.
A eleição jamais foi e jamais será aceita como uma desculpa para o pecado. A eleição jamais foi e jamais será aceita como uma desculpa para viver de qualquer forma, servindo a Deus como se quer, abraçando o mundo com um braço e uma religiosidade imiscuída, miscigenada, sincretista com outro braço. Não. Deus não aceita. Deus não recebe. E Amós vai batendo neste ponto em todo o livro. E aqui é um assunto de família. Deus está tratando como pai. Um pai severo. Um pai que nos ensinou que é melhor corrigir o filho com a vara, fustigar o filho com a vara, do que depois vê-lo no inferno. Esse pai age assim. Ele fustigaria Israel com vara de ferro. Ele fustigaria Israel de uma forma muito dura. Assunto de família. O juízo de Deus para com as outras nações era porque Deus era e é porque Deus é o governador moral de toda a terra. Mas quando Deus lida com o seu povo, é assunto de família. Ele age como um pai para preservar o seu filho. É claro, irmãos, que a gente precisa entender que nem todo o Israel é de fato Israel de Deus. O Israel do Antigo Testamento foi escolhido para trazer Cristo ao mundo, mas muitos ali não tiveram a sua salvação. Mas a gente vai perceber ainda na continuação do texto, no final, que havia lá aqueles que foram salvos. Aqueles que foram, além de participarem do povo que foi escolhido para que Cristo viesse ao mundo. Uma eleição corporativa, uma eleição nacional. Havia uma eleição particular, individual, de cidadãos de Israel, que eram salvos pela graça, mediante a fé. Sempre houve em Israel o remanescente fiel. E é assim que funciona também no povo de Deus de hoje. A igreja prossegue, e sempre há na igreja de Deus o remanescente fiel. Por favor, meu irmão, muito cuidado com os privilégios espirituais. Precisamos andar à altura daquilo que temos recebido de Deus. Precisamos andar à altura do que temos recebido de Deus. Se não estivermos andando à altura, como finaliza o capítulo 2, quando o juízo de Deus vier, o que maneja o arco não resistirá, o ligeiro de pés não se livrará, o que vai montado a cavalo não salvará a sua vida. O mais corajoso dos valentes fugirá nu naquele dia, quando não fazemos jus ao nosso chamado. Vamos para o segundo ponto. O juízo de Deus sobre seu povo é um assunto de família. Na sequência, vemos que o juízo de Deus sobre o seu povo é lógico e racional. Eu creio ser esta, irmãos, a tônica dos versículos 3 a 8, que podem ser divididos em duas partes, versículos 3 a 6 e versículos 7 e 8. Nos versículos 3 a 6, nós lemos sobre a lei da causalidade. Diversos comentaristas vão falar sobre esta lei. A lei da causalidade. Muito possivelmente, irmãos, Amós estava sofrendo ou enfrentando oposições quanto à sua autoridade como profeta. Quando a gente olha no capítulo 7, vejam só, no capítulo 7,
antes de irmos para o nosso texto próprio, do capítulo 3, mas eu quero ressaltar aqui aquilo que nos mostra que Amós estava enfrentando oposições contra a sua autoridade, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou, assim como João Batista enfrentou. O Senhor Jesus Cristo foi confrontado por escribas e fariseus quanto à sua autoridade. Com a autoridade de quem que você faz essas coisas? E ali ele falou sobre João Batista. E falou, por que vocês não aceitaram a autoridade de João Batista? Eu não vou falar também para vocês com que autoridade eu faço. Mas vejam só, em Amós capítulo 7, versículos 10 a 13, o texto vai dizer, então Amazias, o sacerdote de Betel, veja Betel novamente, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão II, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel, a terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro, algo que para eles naquele momento era inimaginável, tendo em vista a prosperidade de Israel na época, o sossego que tinha, a tranquilidade que tinha. O texto prossegue, versículo 12, então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Então Amós, enfrentando oposição contra o seu ministério, sendo convidado a se retirar, expulso dali, de Betel, o santuário do rei, o templo do reino, com o bezerro de ouro, e o homem de Deus sendo mandado embora. Ele estava enfrentando oposições contra a sua autoridade. E pode ser, irmãos, que as 7 ilustrações dadas aqui no capítulo 3 tenham esse motivo por trás. As objeções à sua autoridade profética. Vejam como Amós apresenta 7 ilustrações. E todas elas vão seguir a lógica racional de causa e efeito. O texto vai dizer assim, andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Uma primeira ilustração que ele apresenta. 2 pessoas, para andarem juntas, desenvolverem um projeto, construírem algo, precisam estar em acordo. A causa, o acordo, o efeito, andarem juntas. O texto prossegue. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. E na caça, o leão geralmente ruge quando a presa, no seu entendimento, já está segura para ele como predador. Não há como fugir. E quando ele ruge, a presa fica paralisada e ele dá o bote. A causa, a segurança que o leão tem, ele vai rugir para pegar a presa. Causa e efeito. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado, se os pais não chegarem com a presa ali para que eles devorem. Existe a causa, existe o efeito. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. Para que alguém seja preso numa armadilha, para que uma ave seja presa numa armadilha. Eu não sei se você já armou arapuca na infância, eu já armei algumas. E fazia churrasco de tizil. Não sei se você já fez. Eu já fiz churrasco de tizil.
Deus perdoa os nossos pecados, né? Mas a gente armava a arapuca e ficava de longe esperando. E os passarinhos chegam mesmo. E começam a olhar ali ao redor e começam a pegar um grãozinho de fubá aqui e outro ali, quando percebem lá dentro aquela quantidade mais abundante. Ele vai com toda alegria. E quando bate lá as patinhas na armadilha e desfaz a armadilha, a arapuca cai e prende. Causa e efeito. Cairá a ave no laço se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? E Amós vai dando exemplos rurais, exemplos do seu ambiente, exemplos daquilo que ele vivia como homem do campo. Ele fala do leão, ele fala do pássaro, fala da presa. Só que então ele faz uma ruptura, ele faz uma mudança, ele muda o tom, e ele diz então, tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. Quando a trombeta toca, é sinal de perigo, risco iminente. Quando a trombeta toca, é sinal de inimigo aproximando. Causa e efeito. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Uma calamidade, um juízo punitivo. Amós então apresenta estes 7 exemplos, começando com exemplos da natureza, e depois ele muda a tônica e fala sobre calamidade, sobre cidade. E ele então vai para os versículos 7 e 8, quando ele mostra que o seu ministério era efeito de uma causa. O seu ministério era efeito de uma causa. E ele vai mostrar a autoridade com a qual ele estava falando. Vejam só, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando o Senhor está para fazer algo, Ele revela aos seus servos, os profetas. E os profetas proclamam a palavra de Deus como uma trombeta de aviso. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Eu penso então, irmãos, Amós sendo questionado sobre a sua autoridade e apresentando essas ilustrações e mostrando a autoridade que ele tinha, ali como um leão rugindo, e então prosseguindo a sua palavra e mostrando o que Deus tinha para aquele povo. E eu quero então chegar à parte final, os versículos 9 a 15. Aqui nós vimos, nesta segunda parte, que o juízo de Deus é lógico, irracional. Agora veremos que o juízo de Deus é justo e imparcial. Versículos 9 e 10. Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito. E dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Eu chamo a atenção dos irmãos para o convite que Amós faz a duas nações. Amós faz um convite aos moradores de Asdod e aos moradores do Egito.
aos líderes, aqueles que habitavam os castelos. Asdod, uma cidade já citada por Amós, quando ele fala do juízo de Deus contra a Filístia, contra os filisteus. Egito, uma terra que nós já lemos aqui no contexto, da qual Deus havia feito subir o seu povo. E tanto Asdod como o Egito experimentaram o juízo de Deus. Agora, o Deus cujo juízo é justo e imparcial, chama Asdod e chama o Egito para que eles presenciassem o julgamento que adviria sobre o povo da aliança. Quando a arca da aliança de Deus, tomada pelos filisteus, foi levada para a terra dos filisteus, ela foi colocada em Asdod. Lá em 1 Samuel capítulo 5, o texto vai nos mostrar a arca da aliança levada para a terra dos filisteus, na cidade de Asdod, colocada diante do deus peixe filisteu Dagom. E o texto bíblico vai nos mostrar que, na madrugada do primeiro dia, quando a arca estava em Asdod, no templo de Dagom, Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E o povo da terra se assustou. O que está acontecendo? O nosso rei aqui, o nosso Deus. E eles levantaram Dagom, colocaram Dagom de novo no seu lugar. E no dia seguinte, na madrugada do dia seguinte, talvez quando fossem prestar culto a Dagom, eles chegaram pela manhã, e eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor, a cabeça e as duas mãos cortadas sobre o limiar, dele apenas o tronco. E ali aquela cidade se estremeceu com aquilo que estava acontecendo. Versículo de número 6 do texto vai dizer que a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território filisteu. Aí nós chegamos então em 1 Samuel capítulo 5, no versículo de número 7, quando o texto diz: vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel. Vamos ler a parte final juntos, irmãos? Pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Olha a conclusão deste povo pagão. Não fique conosco a arca da aliança. A mão de Deus, a mão do Senhor é dura sobre nós e sobre nosso Deus. Irmãos, agora, essa cidade, esta nação, os filisteus que haviam sido visitados pelo juízo do Senhor, são convocados para mostrar que o juízo de Deus é justo e imparcial. Assim como naquele tempo Deus feriu Asdod, assim como naquele tempo o juízo de Deus foi severo, agora Asdod veria que Deus puniria o seu próprio povo por causa dos seus pecados, por causa da quebra da aliança. Fazei ouvir isso nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito. Eu quero apenas citar um versículo rapidamente, para não delongar. Êxodo capítulo 12, versículo de número 12. Em Êxodo capítulo 12, a história é bem conhecida por todos nós.
O texto diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O povo será punido. Não haverá casa onde não haverá casa na qual não se encontrará morte. Haverá morte em todas as residências do Egito. Eu vou punir o Egito. Eu vou punir os deuses do Egito. Eu vou executar juízo sobre todos os deuses do Egito. O único Deus verdadeiro falando sobre os deuses falsos. Eu vou executar juízo sobre os deuses deles. O Deus Apis, o Deus Touro, entre outros deuses. E agora Deus chama. Você, Egito, que já sofreu o juízo de Deus, você, Asdod, que já sofreu o juízo de Deus, venham aos montes de Samaria, se assentem em lugares de alta visão, de visão privilegiada, e vocês verão o julgamento que eu executarei contra Israel, porque há nela opressões. Irmãos, e o texto prossegue, e Deus então mostra no versículo 11, que esse julgamento seria levado a cabo, ou a pena seria levada à execução, seria aplicada por meio de um inimigo, a Assíria, que já estava se fortalecendo, e que algumas décadas depois viria e de fato se manifestaria, através das mãos dos assírios. Deus destruiria o povo de Israel. O versículo de número 12 apresenta algo que era um costume ou uma lei comercial ou pastoril em Israel, quando pastores cujos rebanhos haviam sido atacados por animais predadores perdiam parte do rebanho. Se eles quisessem ser inocentados da perda daqueles animais e provarem que eles não haviam lançado mão daqueles animais para comer ou para vender, eles deviam apresentar provas de que aqueles animais haviam sido mortos por predadores. O texto vai mostrar para a gente que em Israel, aqueles que se salvariam seriam, considerando Israel como um animal, como um todo, né, como uma ovelha na boca de um leão, seriam apenas parte que conseguiu ser resgatada pelo pastor, ossos da perna ou pedaços da orelha. O remanescente que sobraria, o povo seria exterminado. O povo seria levado para o cativeiro. Quando nós chegamos no versículo 13, o texto ainda se dirigindo a Asdod e ao Egito: ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Olha, vocês estão vendo, vocês foram convidados para serem testemunhas, para verem a execução do meu julgamento. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel. Irmãos, Deus lidando com o seu povo em juízo é um assunto de família, mas um assunto que entristece tanto o nosso coração. Quando a gente vê, por exemplo, a história de Betel, passamos rapidamente por alguns textos, lá em Jacó, quando Deus se revela a ele, e ali Jacó tem uma manifestação do Deus de seus pais, de Abraão, de Isaque.
A gente viu em Jeroboão I, quando em Betel foi construído um santuário pagão e colocado dentro do santuário um bezerro de ouro, símbolo pagão, de divindade pagã. No Egito, o deus Apis, que eu já citei, era representado como um touro sagrado. Em Canaã, o deus Baal era frequentemente ligado a imagens de touros. O povo hebreu que saiu do Egito e que viveu entre culturas pagãs, cananitas, estava familiarizado com esse tipo de imagem religiosa. E teve a coragem de adorar a Deus por meio de bezerros de ouro. Aconteceu lá em Êxodo, com Moisés, com Arão, quando Moisés estava no monte. Aconteceu com Jeroboão I, quando temeu perder o que Deus lhe tinha dado, tentou segurar com as próprias mãos. Estavam escolhendo algo que era visivelmente reconhecível, culturalmente confortável para o povo, misturando o culto a Deus com práticas pagãs, algo que para Deus é inegociável. E Deus, então, fala algo muito forte, quando Ele diz o seguinte: eu vou visitar também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Versículo 15 vai dizer sobre a opulência que não se manteria de pé, as casas de inverno, as casas de verão, as casas de marfim, tudo pereceria, tudo seria derribado, tudo cairia por terra. Mas o que marca, o que é forte, do meu ponto de vista aqui, é quando no versículo 14 o texto diz: as pontas do altar serão cortadas. E pontas do altar, no Antigo Testamento, representavam um lugar onde misericórdia era buscada. Pontas do altar no Antigo Testamento representava um lugar onde o penitente clamava por segurança e por misericórdia e era protegido. E Deus fala: quando o juízo vier, não haverá ponta de altar. Não haverá misericórdia. Mas o profeta estava dizendo, ele estava proclamando. O juízo ainda não havia vindo. Havia tempo. Ainda havia misericórdia. Ele vai deixar isso mais claro adiante. Mas ainda havia condição de arrependimento e de mudança de vida. O juízo de Deus sobre o seu povo é uma questão de família. É lógico e racional. É justo e imparcial. É questão de família. Deus lida com os seus filhos, e muitas vezes com varas de ferro. Meu irmão, a palavra de Deus nessa noite é para que estejamos conscientes de que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. A gente precisa entender que Ele é justo. E religião não nos preserva se nós não estamos servindo a Deus como devemos servir. O juízo de Deus é lógico e racional, causa e efeito,
Sementes semeadas, frutos colhidos. Sementes semeadas, frutos colhidos. Que sementes você tem semeado no seu andar com Deus, na sua vida com Deus? Amós defende sua autoridade profética usando esta ilustração por 7 figuras. Eu queria apresentar também estas ilustrações, mostrando que o juízo de Deus é lógico e racional. Sementes semeadas de uma natureza vão produzir frutos da mesma natureza. Que frutos você tem colhido hoje? São frutos relacionados a sementes que você já semeou. Que sementes você tem semeado hoje? Essas sementes produzirão os seus frutos de amanhã. Cuidado com as sementes que você semeia. E por fim, o julgamento de Deus é justo e imparcial. Ele é o Rei das nações. Ele não é injusto com as nações pagãs. Todas as nações são do Senhor. E Ele as visita com sua graça comum, com sua misericórdia. Ele cuida de todas as famílias da terra. Mas ao seu povo, ao Israel espiritual, não o Israel país de hoje, que inclusive está em guerra e por quem devemos orar, mas o Israel de hoje não é o Israel de Deus, a nação de Israel de hoje não é o povo de Deus. O povo de Deus hoje é a igreja. O povo de Deus hoje está espalhado por toda a terra. Todas as famílias da terra são abençoadas na semente de Abraão, a semente da fé. Mas como povo de Deus, nós devemos saber que o juízo dele é imparcial e que hoje ainda existe misericórdia. Hoje ainda nós podemos pegar nas pontas do altar. Hoje ainda nós podemos clamar por graça e misericórdia. A porta de salvação, a porta de reconciliação, a porta de conserto ainda está aberta. Ainda há tempo de mudança de vida. Deus tem tocado a trombeta. Deus tem feito a sua voz de advertência soar. Será que existe algo em sua vida que precisa mudar? Será que existe, meu irmão, minha irmã? A palavra continua sendo proclamada, semana após semana, domingo após domingo, os profetas de Deus, não da mesma natureza de Amós, que falava diretamente inspirado, mas profetas de Deus que pegam a palavra desses que foram inspirados e que foi registrada nas Escrituras, e as explica, as expõe. A palavra de Deus é semanalmente pregada. Qual tem sido a atitude de cada um de nós diante da palavra de Deus que nos alcança? É tempo de pegarmos as pontas do altar, de clamarmos por misericórdia, mudar o que precisa ser mudado. Haverá um tempo quando as pontas do altar serão cortadas e o juízo virá. Trombetas de aviso serão taças de juízo e serão derramadas. E o juízo de Deus virá sobre o seu povo também, como veio sobre Israel e o levou em cativeiro. Eu quero finalizar pedindo a você que abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, para a gente particularizar isso tudo que a gente falou sobre juízo. 2 Coríntios 5, versículo de número 10, o texto da palavra de Deus
diz a todos nós. Vamos fazer juntos a leitura do versículo? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Para o tribunal da época de Amós, os asdoditas, os egípcios, foram convidados. Haverá um tribunal final. É claro, irmãos, que aqui nós estamos falando de uma forma bem ampla, bem geral, onde a humanidade haverá de prestar contas daquilo que fez por meio do corpo. E nós podemos considerar isso como algo para nós também. É claro que Cristo é o nosso salvo-conduto quando nós buscamos socorro nas pontas do altar, quando nós buscamos socorro em Cristo. Ele nos preserva. E a justiça que Ele alcançou será a nossa. A perfeição que Ele alcançou será a nossa. A salvação que Ele alcançou será a nossa. Mas quando nós vivemos como alcançados, como justificados, como salvos, Amós deixa isso claro. Amós deixa isso muito claro. O culto religioso em Betel, um culto imiscuído, um culto sincretista, um culto misturado, não alcançaria como de fato não alcançou o favor de Deus. Nós precisamos nos achegar a Cristo dia após dia, nos recorrer a Ele como aquele que nos protege da ira, do juízo de Deus. E ali estaremos protegidos e preservados no dia do juízo. Eu convido você a curvar a sua fronte. E a olhar para o seu coração como Amós exortou aquele povo de sua época a olhar para o seu coração. E ele falou para o Israel de Deus, como hoje a palavra fala aqui para essa parte do Israel de Deus, reunida nesta casa, Betel, nesta noite. Que diante da palavra de Deus sobre o seu juízo, nós reflitamos e hajamos de forma a mostrar que de fato somos povo de Deus. Senhor, quando pensamos e tentamos transpor a realidade de lá para cá, de Amós, de Israel, de Betel, para nós aqui hoje, quando lemos as Escrituras, quando dizemos ser o povo do Senhor, e quando nos reunimos em Betel para cultuar, nós percebemos, ó Deus, que exterioridades não trazem segurança. Prosperidade não traz segurança. Se a nossa vida não está adequada diante dos olhos do Senhor. Se existe pecado, se existe quebra da aliança, se existe falta
de vida em conformidade com o querer revelado do Senhor. Deus, ajuda-nos, Deus, a entender essas formas de o Senhor se manifestar e ajuda-nos, ó Deus, a adequar a nossa vida naquilo que precisa ser adequado. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que precisamos buscar segurança em Cristo e somente nele. E viver como vive alguém que de verdade busca segurança em Cristo. Porque alguém que tem essa esperança, alguém que busca segurança em Cristo, a si mesmo se purifica, assim como ele é puro. A si mesmo se prepara como noiva do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a trombeta que é tocada e a nos preparar para o juízo. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer os consertos e as reformas que precisam ser feitos enquanto é tempo. Ajuda-nos, Senhor. Como igreja do Senhor, nós suplicamos. Livra-nos, mais uma vez eu oro, livra-nos do alto engano do nosso coração, quando esse alto engano estiver prevalecendo em nós. Livra-nos e traze-nos a sobriedade. Tira de nós toda tolice, toda insensatez, toda cegueira e ajuda-nos a enxergar toda a realidade, conforme o Senhor mesmo nos tem, dia após dia, compartilhado, Pai, trazido à tona para o nosso bem terreno e para a nossa segurança eterna. Ouve a nossa oração, Senhor, que fazemos em nome de Jesus, aquele que é quem nos garante segurança. Peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana vivida na sua presença, onde possamos vivenciar e manifestar a nossa verdadeira natureza. E que a nossa verdadeira natureza, ao ser manifestada, mostre para nós mesmos que de fato somos filhos do Senhor. Somos povo do Senhor, somos família do Senhor, porque nascemos de novo e vivemos como nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, povo de Deus, família que Deus fez subir do estado de escravidão para um estado de liberdade, de um estado de perdição para um estado de salvação. Ide em paz, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que confere a nós graça, que confere a nós bondade e misericórdia, o amor sempre terno e presente do Senhor, e as consolações do Espírito Santo que nos despertam para viver como o Senhor espera que vivamos, manifestando aquilo que o Senhor quer que manifestemos para mostrar quem nós somos de verdade. Repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.